Bom dia a todos, a Irmandade, a todo o povo. Neste momento eu quero ler um versículo da Palavra do Senhor que se encontra no livro de João 14 e no verso 6. Apenas um versículo para a nossa meditação. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? A palavra do Senhor é muito linda, né? Como se disse, erra o caminho quem quer. Entra por atalhos quem quer. Busca a verdade em lugar que não há verdade quem quer. E pensa que vai ter vida fora de Jesus também quem quer. Porque a palavra do Senhor, ela é pura, ela é santa e ela é real e verdadeira. Essa palavra que acabei de ler, ela não é minha. Ela não é do homem, mas sim ela é do Senhor, o Todo-Poderoso. Esta palavra é do Pai que está no céu. Porque quando Deus enviou Jesus aqui na terra, ele sendo Filho de Deus em espírito, ele se manifestou aqui na terra em carne para nós compreender a palavra de Deus. Porque se ele descesse aqui na terra em espírito, e ensinasse a palavra do Senhor, nenhum iria compreender, porque a carne não entende o Espírito. E para nós sermos espirituais, foi necessário Jesus descer em carne, conforme nós somos carnais, e ele falou em espírito para nós entender espiritualmente. Então, esta palavra aqui, quem disse é o Filho de Deus. Esta palavra é de Deus, é do nosso Pai que está no céu. Portanto, em uma parte da palavra, o Senhor Jesus disse: essas palavras não são minhas, mas daquele que me enviou, que é o meu Pai que está no céu. E ele faz a vontade do Pai. Isso ele deu exemplo para que eu, você, nós todos que praticamos a palavra de Deus, venhamos viver também a palavra de Deus, como Jesus deu exemplo para nós aqui na terra. Que esta palavra não era dele, era do Pai, mas era necessário dele falar tudo o que o Pai havia mandado. E se as palavras são de Deus, se as palavras são do Pai, enviada para obedecer tudo que Ele tem mandado, é necessário também que nós vivemos a palavra do Senhor, para que venhamos também fazer a vontade do Senhor, como o Senhor Jesus fez quando esteve ainda aqui nessa terra. Muito claro, né? Muito claro para se entender. Então Jesus Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. O caminho é Jesus. E este caminho, ele leva para onde? Qual lugar que este caminho leva? Este caminho não leva para a balada. Este caminho não leva para a bebedeira. Este caminho não leva para a prostituição. Este caminho não leva para a mentira. Este caminho não leva para a vaidade. Este caminho não leva para o mundanismo. Este caminho não leva para a mentira. Este caminho não leva para o engano. Este caminho não leva para a inveja. Este caminho não leva para a perdição. Ele não leva para a briga, para a confusão.
para discussão, para indiferença um com o outro. Por quê? Porque são todos criatura criado pelas mãos do próprio Deus que está no céu. E o Senhor faz saber que Ele quer união. Então, este caminho não leva para a desunião. Não leva para a briga, não leva para ciúme, para a desconfiança. Não. Então, Ele está dizendo, eu sou o caminho. Mas este caminho leva para onde? Este caminho leva para o céu. Então, Ele dizendo muito claro, eu sou o caminho. Quem quer seguir este caminho que é Jesus, ele vai obedecer os mandamentos de Deus. Ele vai seguir as palavras do Senhor Jesus que está escrita na Bíblia, a qual ele diz que essas palavras não são dele, mas o Pai que está no céu que enviou. Então, quando ele disse, eu sou o caminho, ele está dizendo, não entre por outro caminho, porque nos dias atuais que nós estamos vivendo, tem milhares de caminhos, tem milhares de atalhos, tem milhares de igrejas que não são verdadeiras, que estão num caminho errado, que estão num caminho que não é este caminho que está sendo revelado na Bíblia. Porque quando Jesus disse, eu sou o caminho, nós temos que viver a palavra dele, os ensinamentos deles. E todos aqueles lugares que praticam algo que não está de acordo com as palavras, com os mandamentos do Senhor Jesus, são caminhos errados. Todos os pregadores que não ensinam somente as doutrinas que estão aqui dentro da Bíblia Sagrada, estão num caminho errado. E muitas das vezes milhares de pessoas estão dentro de templos, achando que está servindo a Deus. Oh, meus amados, oh, meus amigos, vocês falam de Deus, ouvem falar de Deus, fala que Jesus é o caminho, só que vocês estão fora deles. Porque todos os lugares que não traz a doutrina que está escrita dentro da Bíblia Sagrada, esta igreja não está no caminho que Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Porque Jesus é um caminho de sinceridade. Jesus é um caminho verdadeiro. Jesus é um caminho de prudência. Jesus é um caminho que nele não passa imundícia, não passa engano, mentira, avareza, ganância, briga, confusão, não. Jesus é o caminho, mas um caminho que passa um povo de paz, um povo de fé, um povo unido, de boas obras, um povo que já rejeitou os caminhos errados e hoje só vive o caminho realmente que é Cristo. Devemos obedecer somente aquilo que está dentro da Bíblia. Todos os ensinamentos que você, meu amigo, minha amiga, você tem ouvido aí dentro dos seus templos. Faça uma análise, procura se esses ensinamentos, essas doutrinas que você tem seguido, está dentro da Bíblia. Porque tudo aquilo que não está dentro da Bíblia Sagrada são caminhos mentirosos, ok? Porque tudo que é do Senhor, que está no caminho verdadeiro, só obedece o que está dentro da Sagrada Escritura. Porque hoje tem tanta doutrina, isso pode, aquilo não pode, isso pode, aquilo não pode. Por que preocupar com tantas coisas, sendo que de Jesus é única? No momento que nós passamos a seguir a palavra de Deus, não temos que preocupar com mais nada lá fora, preocupar com mais nada que o homem falou, que o homem deixou de falar. Mas temos que preocupar somente em andar neste caminho, porque quando nós estamos neste caminho que é Jesus, nada de fora nos atinge, nada. Por isso ele disse, eu sou o caminho. Ele quis dizer, quer morar no céu? Então anda nesse caminho, eu sou o caminho.
E aí nós vamos viver a palavra de Deus. Porque os mandamentos do Senhor estão dentro da Bíblia, não estão fora. Quantas doutrinas antibíblicas, quantas pregações antibíblicas, quantos ensinamentos antibíblicos, quantas heresias, quantas coisas estão acontecendo aí que realmente estão fora desse caminho que é Jesus, mas está no caminho do homem. E o caminho do homem significa caminho da perdição. Porque como Deus enviou o teu filho para mostrar que ele é o caminho, Satanás também envia os enviados dele para mostrar caminhos, atalhos, completamente, são milhares de caminhos, milhares de atalhos para confundir a mente das pessoas. E por aí vai. Cada uma com a doutrina diferente, sendo que a do Senhor é uma só. A do Senhor é uma só. Então Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Você anda neste caminho? Você vive neste caminho? Você obedece à vontade do Senhor? Você faz o querer de Deus? Você olha somente para dentro da palavra? Quando os seus pregadores aí pregam, entregam profecias, você recebe dizendo que é de Deus? Você já baseou na Bíblia se é realmente doutrinas que está registrada na Bíblia? Nós vivemos muito tempo vivendo doutrina, mandamentos de homens, mas o Senhor abriu nossos olhos. E hoje nós seguimos um caminho verdadeiro, hoje nós seguimos o caminho que é Cristo. Tudo que não está na Bíblia nós deixamos para trás, porque nós sabemos que é antibíblico e sabemos que vem dos anticristo. Esta é a verdade nua e crua. E a palavra também do Senhor ainda fala, quando ele disse, eu sou o caminho. E depois ele disse, e a verdade. Você anda na verdade? Para você afirmar que você anda na verdade, você tem que seguir somente os mandamentos da Bíblia. Você tem que seguir somente os mandamentos que Jesus deixou escrito na palavra. Não é mandamento de homens, mas é mandamento do Senhor. Você anda na verdade? A verdade é Cristo. Você faz a vontade dele, você está neste caminho? Você está enquadrado dentro da Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia Sagrada é o único manual que Jesus deixou. E mesmo assim, para você compreender, você tem que ser espiritual. Ah, mas como eu faço para ser espiritual? Como eu faço para ter o Espírito Santo? Para você ter o Espírito Santo, é só você obedecer a palavra de Deus. Aí, nos caminhos que não é realmente o caminho que é Jesus, que é outros caminhos, outros atalhos, ele disse, vamos fazer um Pentecoste, vamos buscar o Espírito Santo, mas não ensina para as pessoas que é necessário abandonar o pecado e viver somente a palavra de Deus, que é o que dá para nós o Espírito Santo. Não ensina essa verdade para as pessoas e disse, eu sou a verdade. Então, o caminho, eu sou o caminho e a verdade. Eles não ensinam isso. Vamos fazer um Pentecoste e vai dando glória, 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 que aí você vai receber o Espírito Santo. Mentira! Isso é mentira. Isso são ensinamentos antibíblicos. Isso são mentiras de anticristo. O que faz você receber o Espírito Santo é quando nós passamos a obedecer a palavra de Deus. Que nós passamos a obedecer os ensinamentos, a andar no caminho que é Jesus, a andar na verdade que é a Bíblia. Aí nós recebemos o Espírito Santo e passamos a ter discernimento daquilo que é e daquilo que não é.
Portanto, Jesus disse que quando ele voltasse ao Pai, não havia necessidade de preocupação, porque a palavra estava aí. Só de nós seguir, obedecer a palavra, a própria palavra nos ensina o que deve e o que não deve. Você deixa de seguir a palavra de Deus para seguir homens que nem eles conhecem a Deus. Que se eles conhecessem a Deus, eles estavam neste caminho que é Jesus e vivendo na verdade que Jesus ensinou, que é a Bíblia Sagrada. E já havia ensinado que há uma só igreja, a qual Jesus é o cabeça dela. Entendeu? Que é um só corpo. Por quê? Este corpo tem uma só cabeça, que é Cristo. E nós somos membros dela no momento que nós estamos obedecendo a verdade, que é a Bíblia, não o ensinamento que vem de terceiro. E depois ele disse: eu sou o caminho e a verdade. Você está andando na verdade? No momento que você segue ensinamento que não está na Bíblia, você não está na verdade, você está na mentira. A verdade é fazer a vontade do Pai que está no céu. É fazer a vontade do nosso Deus, que enviou teu Filho para nos mostrar o caminho verdadeiro. E depois ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Você tem vida com Cristo? Se você tem vida com Cristo, você tem vida eterna. Mas se você tem vida com homens, com pregadores falsificados, que vive falsificando a Bíblia, que não vive a Sagrada Escritura, mas usa um monte de heresia tirado lá fora, tradição que não pertence a nós, e você está vivendo, você está na mentira, você não está na verdade, então você não tem vida com Cristo. Para ter vida com Cristo, nós precisamos viver a tua palavra, viver os teus mandamentos, viver os teus ensinamentos, fazer a tua vontade. E ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém, meus amados, ninguém vai chegar até o Pai, até o céu, a não ser por Jesus. Porque ele é o caminho que nós temos que seguir. Eu vou fazer isso porque o pastor falou, eu vou fazer isso porque a pastora falou. Antibíblica, pastora nem existe. É antibíblica. Antibíblico. Mas o meu pastor falou para mim fazer uma campanha de tantos dias para me receber minha bênção. Mentira. Na Bíblia, o Senhor não tem lugar nenhum que ele mandou fazer campanha. Ele fala assim: orai sem cessar. Orar constantemente, porque no momento que nós estamos orando constantemente, nós estamos sempre em espírito. E quando nós estamos em oração, estamos andando em espírito, o mal não nos atinge. Que adianta você fazer campanha, se você não anda no caminho verdadeiro que é Jesus? Você fala nele, mas você não vive a Bíblia, você vive ensinamento de terceiro. Você anda em tradição dos homens. Campanha é tradição. Porque a campanha, quanto mais ela for prolongada, mais lucro ela vai dar para a sua comunidade. Jesus não está nem um pouquinho preocupado com isso. Ele não está nem um pouquinho preocupado com isso. A preocupação dele é com a sua alma, não é com prosperidade material, não. Porque ele veio aqui em carne, mas ele é espírito. Então ele quer que nós aprendamos a viver em espírito. Quando nós andamos em espírito, nós não estamos preocupados com coisas materiais. Vai fazer uma campanha, vai fazer voto, dízimo, tudo são coisas materiais. São coisas do passado. Coisa do tempo de Moisés, para aquele povo daquela época.
Hoje nós estamos no tempo de Cristo. E por que seus pastores ficam ensinando vocês a fazerem campanha, ensinando vocês a serem dizimistas, sendo que eles não são israelitas? Eles são gentios, como nós, todos nós somos gentios. Porque naquela época era o povo israelita, mas aquele povo já passou. Aquela nação já passou, agora nós estamos no tempo de Cristo, nós temos que seguir os ensinamentos de Cristo. Mas muitos estão ainda nessa tradição, ainda estão preocupados com coisas materiais, financeiras. Jesus vem mostrar que Ele é o caminho. Nós temos que entender que é um caminho espiritual que nos ensina a levar ao céu. Quando ele fala que ele é a verdade é a palavra de Deus. Tudo que está fora da palavra de Deus é mentira. E ele disse que também ele é a vida. Você tem vida com Cristo? Porque quem tem vida com Cristo anda na verdade. Quem anda na verdade está no caminho certo, que é Cristo, que é Jesus. E só assim nós poderemos chegar até o Pai. Quando nós partirem daqui, após o arrebatamento da igreja, quanto a ver a primeira ressurreição, até lá, se nós já estiver partido com Cristo, nós vamos ressuscitar para encontrar com Cristo. Mas se nós até lá tiver partido, mas não estiver nessa verdade que ele está falando, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, mas nós estamos em caminhos do homem, ensinamentos errôneos, estamos vivendo na mentira, estamos deixando de olhar para dentro da Bíblia, para seguir mandamento, tradições dos fariseus. Você, quando acontecer a primeira ressurreição, você não irá ressuscitar. Porque quem estiver no pecado, ele vai ressuscitar na segunda ressurreição, para vergonha e desprezo eterno. Porque o Senhor, ele não quer que ninguém sinta vergonha, ser desprezado, porque ele deixou bem claro para nós ser exaltado pelo próprio Senhor, na primeira ressurreição, ou levando-nos para a sua glória. Por que vamos deixar de examinar a Sagrada Escritura para seguir mandamentos de homens, que não prega a verdadeira palavra, que não aceita dizer que há só uma igreja, porque Jesus é a cabeça. Jesus é a cabeça da igreja, então o corpo é um corpo só, com uma cabeça só, com vários membros. E os membros deste corpo, a qual Jesus é a cabeça, são aqueles que obedecem os ensinamentos da Bíblia Sagrada e vivem ali na igreja de Deus, a única que está registrada na palavra do Senhor. E hoje você está numa igreja anticristo, porque o nome dela não está revelado na Bíblia. Porque ela não foi estabelecida pelo próprio Jesus Cristo. Porque a igreja que o próprio Jesus Cristo estabeleceu, aquela que os apóstolos prosseguiu pregando a palavra, apóstolo João, apóstolo Paulo, os demais apóstolos, eles prosseguiram. Jesus veio, pregou, edificou a igreja e partiu. Terminou a sua carreira e partiu. Ali os apóstolos prosseguiram no Novo Testamento, prosseguiram ali com a igreja que Jesus já deixou edificada. Hoje nós temos que seguir, nós temos que fazer parte da igreja de Cristo. Não tem negócio de levantar a mão, aceitar Jesus, não. Nós temos que unir a igreja de Cristo.
Nós temos que unir a igreja que Jesus já deixou edificada. E hoje em dia, quantos têm edificado igreja aí? Milhares e milhares de igrejas, e você está lá achando que você vai chegar no céu. Não vai, meu amado. Me perdoa, mas não vai. Porque a igreja do homem não está revelada na Bíblia. Mas a igreja de Deus, ela está revelada na Bíblia. E fala muito claro que foi ela que Jesus edificou. Então não tenha dúvida. Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho do céu é Jesus. E a verdade está dentro da Bíblia. E a vida eterna, somente quem anda no caminho de Cristo, que obedece à palavra de Deus, que é a verdade, este tem vida eterna com Cristo. E depois ele diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você pode, nós podemos falar de Jesus, gritar, tá na igreja falando o nome de Jesus todo dia, mas se a igreja não é a igreja de Deus, o Filho não está lá, ele não é a cabeça dessa. Porque Jesus é a cabeça da igreja do Pai, da igreja de Deus, a igreja que carrega o nome do Pai dele, é lá que ele está. Não é para te magoar, mas essa é a verdade que está na Bíblia. Tantas doutrinas que nós aprendemos com os homens, que hoje nós descobrimos, abandonamos tudo, porque é tradição, era mentira, era engano. Mas o Senhor nos alertou. E hoje nós só obedecemos o que a Bíblia manda. Tá? Doutrina verdadeira é a doutrina que está na Bíblia. A verdadeira doutrina que leva ao céu. O Senhor, ele deixou todo o ensinamento para nós andar em santidade, para ser espiritual. A preocupação do Senhor conosco é de sermos espirituais. Quantas campanhas de prosperidade Deus vai te dar isso, te dar isso, daquilo. Quanto no momento que nós servimos ao Senhor, obedecemos a tua palavra, andamos nos teus caminhos, na tua verdade, ele não deixa faltar nada. Por mais que você pode não ter tudo o que você queria, mas o necessário para você alimentar e matar a sua fome aqui na terra, ele não deixa faltar. Porque este corpo desfalece, mas a nossa alma permanece. Portanto, a palavra do Senhor fala que a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo falando assim, por mais que o homem exterior desfaleça, mas o interior permaneça. Não é viver do bom e do melhor. Não. Aqui neste mundo nós vamos ter aflição, vamos passar necessidade, vamos passar por dor, por sofrimento. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas ele deixou bem claro para nós preocupar espiritualmente, para nós viver a palavra do Senhor, porque para nós receber o Espírito Santo, não é você estar num culto aí, é um culto de Pentecoste, pula, vai dando glória, 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 agora. Isso é tradição, isso é mentira. Você só vai receber o Espírito Santo de Deus quando você passar a obedecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você passar a receber a palavra de Deus de verdade, seguir somente os ensinamentos de Cristo, você recebe o Espírito Santo. E todos os lugares que você chegar, só de você olhar, você já sabe o que é certo e o que é errado. Qualquer coisa que você vê, o próprio Espírito Santo já te mostra onde você deve e não deve entrar, o que você deve e não deve falar. Entendeu? Que hoje em dia muitas pessoas estão aí, Deus está mandando falar isso, falar aquilo, entrega a profecia, entrega a revelação, mas está na igreja do homem. Não faz a vontade do Senhor.
Não vive na verdadeira igreja que Jesus estabeleceu, a qual ele é a cabeça. Está entregando recado, recado falso, mentirosos. Porque quando nós abrimos a nossa boca, nós temos que entregar o recado verdadeiro. E qual é o recado que nós temos que entregar para todos aqueles que estão lá fora? Para o irmão que está afastado, para aquele que está sofrendo, que está passando um momento difícil. Nós temos que... Qual o recado que nós vamos entregar para ele? O recado que já está escrito na palavra de Deus. Na palavra de Deus tem revelações. Às vezes você chega em um determinado lugar, tem uma pessoa doente ali, sofrendo, quem sabe, passando no vale da morte. Você abre a palavra de Deus, sai logo falando ali a respeito daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Você lê aquela palavra, aquela pessoa ouve, e daí a pouco a fé dela é acrescentada. Esta é a revelação. Quantas das vezes você vai conversar com alguém, você abre a Bíblia, quantas profecias tem do profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, vários outros profetas. No momento que você fala, que você abre a Bíblia e lê para eles, você está entregando as profecias de Deus para aquelas pessoas. Entendeu, meus amados? Fora disso, emoção da carne. Eu falo porque já vivemos e vivenciamos muito isso, onde nós passamos em 2 determinados ministérios. Nós já vimos isso, nós também já praticamos isso. É uma força maligna que traz uma emoção e você acaba entregando o recado, revelação, e ali quantas pessoas passam a acreditar. Heresia, mentira, isso não está na Bíblia. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus porque Ele me libertou disso. Hoje, se alguém acha que vai conversar comigo, que eu vou entregar uma revelação, que eu vou entregar uma profecia como antes, é diferente. Eu vou entregar o recado, a profecia, a revelação que está na Bíblia. De mim mesma eu não tenho nada para entregar para ninguém, sou miserável, pecadora, pequena demais. Mas o Senhor me escolheu por eu andar no caminho que é Ele, por eu andar na verdade dEle, para eu ter vida com Ele, para me chegar até o Pai. Ele me deu esse entendimento, essa sabedoria para entregar as revelações, mas da palavra do Senhor que Ele deixou escrito. Porque quando Ele partiu, os apóstolos prosseguiram entregando aquilo que Jesus ensinou. E os apóstolos partiram, eles deixaram agora para mim, para você, para todos nós também entregar aquilo que Jesus já deixou escrito. Portanto, a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse fala que não pode, ai daquele que tirar ou acrescentar. Irmãos, nós não podemos tirar nada, diminuir um i da palavra de Deus, mas também não podemos acrescentar. No momento que eu entregar uma revelação, uma profecia de mim mesmo, eu estou acrescentando. É antibíblico. O Senhor não aceita isso. E naquele último dia eu irei ressuscitar na segunda ressurreição para a vergonha eterna, porque eu acrescentei a verdade do Senhor que já estava completa. E se eu também dizer, não, é mentira, isso não, pode fazer isso sim, isso aí tá assim, tá escrito, mas não tem problema fazer, ensinar errado, ensinar uma coisa que não está na Bíblia, ensinar uma doutrina que não está na Bíblia. No último dia, ressuscitarei na segunda ressurreição para vergonha, desprezo eterno. Porque eu acrescentei aquilo que não tinha na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos chamou para andar neste caminho que Ele, para viver a verdade, que é a palavra de Deus.
para ter vida eterna com Cristo. Porque assim nós estamos juntinho com Ele, é através dele que nós vamos chegar até o Pai, até o céu. Mas vou para uma vigília, passar uma noite inteira numa vigília. Irmãos, a vigília que o Senhor fala na palavra dele significa a vigilância. O que adianta eu, você, nós passarmos uma noite, uma madrugada inteira orando, louvando, cantando, pulando, entregando recado mentiroso, revelação falsa, antibíblica, e achar que o Senhor está recebendo isso? Não está, porque é antibíblico. Não tem esse ensinamento na palavra de Deus. Quando fala vigília, significa vigiar constantemente, não é de madrugada, passa uma noite acordado, ali falar que está em vigília, não. Quantos passam uma noite inteira numa vigília e não tem vigilância? Vive fora da Bíblia, anda mandamento, segue os mandamentos e doutrina de homem. Não preocupa em examinar a Sagrada Escritura. Tudo que o homem faz, eles concordam. Que adiantou essa vigília que você passou a noite inteira, sendo que você não é vigilante? Que se você foi vigilante, no momento que o pregador, ele dá um ensinamento que não está na Bíblia, ele já vai examinar na Bíblia, ou até pergunta aí para o seu pastor quando ele pregar algo, doutrina que está fora da Bíblia. Chega até ele, envergonha, desmascara ele, fala para eles, me mostra dentro da palavra de Deus onde está isso aí. Esse ensinamento que você está dando, que você está ensinando. Mas aí ele já vai puxar, não, mas é no tempo de fulano, de cicrano, esse mandamento. Nós temos que ser do tempo de Cristo. É o que Jesus deixou, que nós temos que seguir, que nós temos que viver, que nós temos que obedecer. Não mandamento de homem. Vigia de dia. Desde que você levanta, está em vigilância. De noite você deita, está em vigilância. Você fazendo assim, você vai dormir a noite inteira numa vigília, vigilante até no sono. Entendeu? É muita tradição que as pessoas pegaram lá do tempo dos fariseus, está hoje colocando dentro das igrejas, ensinando heresias, mentiras, porque as igrejas são de anticristo. Porque a igreja verdadeira que é de Deus, ela ensina a Bíblia, ela ensina a verdade, ela só ensina o que está dentro da Bíblia. Porque o que vem de fora é de terceiro, não tem nada a ver com Deus. Porque o que tem que tudo a ver com Deus é o que está na Bíblia. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que Deus nos deu a vitória. Crê e obedeça a palavra de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, ninguém herdará o reino do céu.